aí, meus queridos, estão prontos? Agora nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Vamos rever os principais assuntos abordados na aula sobre agropecuária. A aula básica para que a gente possa compreender quais são as atividades, importâncias, objetivos que circundam essa temática da agropecuária. O que é a sua importância e aonde essa atividade é realizada somente na área rural ou ela tem alguns fatores que influenciam na área urbana? Na tela, minha diretora. Olha aí, ó, agropecuária. Pessoal, vamos lá. Tá aí, ó, tá aí. O tio vai explicar esse slide aí. Meus queridos, professor, oi. What is this? O que é agropecuária? Agropecuária é a junção de atividades desenvolvidas na agricultura. For example, them. Olericultura, silvicultura, agricultura. Formação de pomar. Então, tudo, pessoal, tudo que envolve atividade de plantação, tudo que envolve atividade de melhorar o solo, então isso a gente chama de agricultura. E todas essas atividades, nós chamamos, não, todas essas atividades apresentam algumas metodologias que são englobadas no termo chamado tratos culturais. Tratos culturais, tanto para, exemplo, eu tenho que preparar o solo para receber uma plantação de soja, tenho que preparar o solo para receber uma plantação de algodão, tenho que preparar o solo para receber uma plantação de banana, cacau, tomate. Então, você prepara o solo para preparar, são tratos culturais realizados no solo. E aí, você, ó, desde a semeadura, desde o processo de transplantar, repicar, as mudas, você realiza tratos culturais. Então, Professor, oi! E na pecuária? Pecuária são atividades de criação. Tudo que você faz em relação aos animais é pecuária. Até a estrutura que você constrói para abrigar esses animais. E como é chamada essas atividades? Manejo. Quando você fala manejo, você está falando de animais. Quando você fala de plantação, tratos culturais. Então, quando nós falamos de agricultura, produção vegetal, quando nós falamos de pecuária, criação de animais. Então, o termo agropecuária é para quem faz os dois, ou quando nós estamos falando sobre essas duas coisas. Professor, eu crio meu cachorro. É pecuária? É uma forma de pecuária de pet. Tem atividade silvestre, proteção de animais, criação e restabelecer esse animal na sua fauna. E exemplo, se você cria seu cachorro, para quem não é da área, se você cria seu cachorro, você não tem que dar comida, você não tem que dar banho, você não tem que colocar ele num lugarzinho bom, um ambiente bom, você não tem que brincar com ele. Então, tudo isso que você faz, quando você limpa, é o quê, professor? É um manejo. Quando você vacina, outro manejo sanitário. Quando você tem que limpar o pote da água dele, outro manejo. Então, tudo que você faz para criar seu animal, nós chamamos de manejo. Quando você pega e vê, meu Deus, eu encontrei um animalzinho indefeso, exemplo, um gatinho. Aí você pega esse gatinho e bota para doação, você leva para algum lugar para os seus cachorros não matarem ele. É um manejo, um cuidado. Agora,
Quando você tem uma cabra, um bode, uma galinha, toda a estrutura que você constrói para cuidar dele é um manejo. E professor, esses produtos advindos da atividade agrícola, esses produtos advindos da atividade pecuária, eles estão, todos esses produtos envolvendo o quê? No PIB, que é o Produto Interno Bruto. E isso gera não só produção do quê, professor? Produção de produtos, mas gera o quê? Industrialização. Isso gera o quê? RH, recurso humano, seja ele especializado ou não. Quanto mais tecnologia envolvida, melhor é a mão de obra especializada. E aí isso está dentro de determinados sistemas. Se é um sistema extensivo, intensivo, ou um sistema de mão de obra que vai estar dividido em relação ao potencial. Então, uma coisa que nós temos que deixar bem claro aqui é o quê, professor? Para mim, né, diretora querida? Primeiro de tudo, agora que nós vimos, né? Não, minha diretora, come here. Então, toda vez que nós estamos falando de agropecuária, toda vez que a gente fala de agropecuária, tanto no Brasil ou não, o que a gente tem que deixar claro aqui, pessoal? É que dentro da agropecuária, nós estamos mostrando aqui os produtos para vocês, é que você tem que fazer o quê? Um levantamento do potencial da sua propriedade, para saber se a sua propriedade se encaixa em atividades agrícolas, se a sua propriedade se encaixa em atividades pecuaristas, então, né, Jefferson? Então, o levantamento dessa atividade, para mim, minha diretora agora, aí, ó, primeiramente, saber se você vai fazer atividades agrícolas, atividade pecuarista, uma ou outra, ou você pode unir as duas, favorecendo o consumo interno e externo para o desenvolvimento. É esse levantamento da sua atividade, do potencial da sua área, da sua propriedade. De acordo com o quê, professor? De acordo com a sinalização da necessidade da população que está ao redor. Se é, então, viável, economicamente viável o que você está pretendendo fazer. E, ó, a partir das nossas outras aulas, que agora a gente está finalizando aqui, ó, vou deixar vocês fazendo algumas atividades, depois eu volto para corrigir, mas as nossas próximas aulas, nós vamos tocar nesse assunto, como fazer o levantamento da minha propriedade. Professor, eu já estou fazendo, já tem algo. Será que eu estou no caminho certo? Estou querendo expandir. Como expandir de forma economicamente viável? Aguardo vocês finalizarem a atividade, daqui a pouco eu volto para a gente corrigir. Tchau, tchau. Foi rápido, não foi? Caramba, professor! Eu estava aqui, ó, respondendo umas questões, apareceu umas questões abertas. Don't you worry! Agora, ó, é a hora que nós vamos corrigir essas atividades, porque agora é a hora de tirar dúvidas. E, meus queridos, como é que nós vamos fazer isso? Simple Present. Olha, Simple Present é ótima. Como é que nós vamos fazer isso? A gente vai colocar aí na tela a questão. Eu vou ler e quando eu colocar a resposta, eu vou comentar a resposta. E, ó, professores, é muito simples. Às vezes, os nossos meu Deus, eu falo às vezes, aí começa a vir sometimes. Às vezes, os nossos estudantes, o que eles colocam? Eles descrevem um determinado termo técnico. Por exemplo, manejo, agropecuária, silvicultura, agricultura. Alguns termos técnicos, eles só descrevem. Então, a gente pede, durante o comentário, se ele descreveu, está correto. O que a gente necessita é que ele coloque entre parênteses o significado do que ele descreveu para criarmos uma familiarização com esses termos técnicos que vão potencializar e melhorar na hora da nossa prova, da nossa avaliação. Porque é essencial que os termos técnicos sejam
empregados desenvolvidos durante os nossos exercícios, tá bom? Vamos lá começar a corrigir alguns de olho na tela. Não! The question para quem? Pessoal, vamos ler aqui, ó. A agropecuária compreende um conjunto de atividades econômicas, onde estão inseridas técnicas de cultivo do solo e de plantio, além da criação de animais. Tal prática tem como objetivo a subsistência e ou comercialização. Podemos, portanto, afirmar que a agropecuária envolve práticas de quais criações? Meus queridos, the answer da agricultura e da pecuária em relação de reciprocidade. Aí que está o negócio. Podemos afirmar que a agropecuária envolve práticas quais? Práticas da agricultura e práticas da pecuária. Então, a agropecuária são atividades de agricultura e de pecuária. Mas tem que aparecer na resposta reciprocidade, professor? Claro, meus queridos. Por quê? Porque se você só faz atividade agrícola, é uma coisa. Se você só faz atividade pecuarista, é outra coisa. Agora, se você tem esta relação de interação, reciprocidade, como, professor? Se você planta porque você cria e gera um produto que é uma ração que potencializa o seu animal a expressar uma qualidade como leite, como carne, como melhorar o desempenho da sua cabra, da sua ovelha, do seu porco, do seu gado, ao melhoramento genético. Um bom reprodutor está relacionado com a nutrição animal. Então, a atividade da agropecuária, ela sim tem uma reciprocidade. O termo agropecuária tem que ter essa reciprocidade, tá bom? Tá bom! The question 2? Eita, já veio com a resposta. Apesar da evolução tecnológica, muitas propriedades continuam utilizando métodos tradicionais de cultivo e de criação de rebanho. Nesse sentido, a produção agropecuária está classificada em três sistemas agropecuários. Identifique e apresente as vantagens da relação entre um e outro soltado no pasto. Criação de gado, né? Ah, está aqui, ó, criação de gado. Não é sistema autoinvestimento, já que o gado retira alimento do próprio pasto. Há controvérsias. Não há necessidade de mão de obra especializada para essa atividade e por oferta de liberação de animal. É um uso na agropecuária de corte. Meus queridos, é verdade. Sistema intensivo, sistema extensivo e sistema intensivo de mão de obra. Uma ressalva, professor? Sim! What? Dependendo do processo de melhoramento tecnológico, isso pode ter, sim, uma mão de obra especializada. Ada é uma resposta especializada. The question 3. O Brasil é hoje o quarto maior exportador mundial de produtos da agropecuária, ficando só atrás da União Europeia, Estados Unidos e China, ocupando o primeiro ranking na exportação de vários produtos, sendo qual? Açúcar, café, laranja, soja em grão, carne bovina, frango e macarrão. Brincadeira, macarrão não. Hein, galerinha? Professor, por que tem essa questão aí? É porque nós estamos falando da agropecuária no Brasil. Mas eu fiz questão de trazer essa questão, de colocar essa pergunta, porque
Os itens sinalizados aí são itens de produção no Brasil. Mas se você prestar atenção, nós podemos fazer, nós podemos produzir isso, porque o estado de Rondônia tem estrutura geográfica para fazer essa produção. E ainda sabe o que faltou aí? Cacau! Faltou o cacau, mas é porque aqui está falando do Brasil, não é isso? Está falando do Brasil, mas o estado de Rondônia, além de produzir isso, ainda produz o cacau. Não é não? E o cacau não é nem para consumo in natura. É para faturar, processar, industrializar. Galera, opiorais. The fourth question. Vários fatores são apresentados no Brasil como sendo responsáveis pelo crescimento acelerado da produção de lavoura e pecuária. Lavoura são atividades agrícolas. Quais são? Grande população com perspectivas de mercado interno. Desculpa. Generosa oferta diária. Processo de modernização. Mecanização. Mecanização rural. The question 5. Porque a configuração do conjunto climático determina as condições que ocupam todos os produtos aqui, ó, pessoal. Produtos tropicais e criações de animais. Resposta: porque as temperaturas são altas durante o ano em grande parte do território. Claro, essa questão, pessoal, se a gente for observar, é importantíssima para o processo de consideração, porque o estado de Rondônia apresenta bastante esse fomento. E a questão de número 6. O PIB é a soma de todos os bens e serviços, gente. Bens e serviços. Tem que lembrar também o processo de geração de emprego, tá bom? Geralmente do ano. Qual a importância da agropecuária em relação ao PIB, Produto Interno Bruto? Representa 8% e é considerada a primeira atividade econômica do Brasil, sendo responsável por todo o abastecimento do comércio interno, frutas, legumes, ovos. E a diretora, please! E é importante frisar que, além de todos esses produtos que apresentam no nosso PIB, uma grande importância. A atividade da agropecuária, ela gera emprego. Ela gera processo de industrialização na área, no local e desenvolvimento. Tanto na área rural, como principalmente ela afeta, ela gera, ela proporciona o desenvolvimento da cidade que está ao redor. Tá bom? Meus queridos, estamos finalizando a correção das nossas atividades. Eu quero aproveitar agora e agradecer a todos os nossos professores que estão aí, ó, sempre tendo contato conosco. Pode mandar aí, ó, as suas dúvidas e também, galera, eu gostaria de receber, sabe, vídeos curtos dos nossos estudantes. Os nossos estudantes podem produzir um vídeo curtinho mostrando qual é a principal atividade agrícola ou pecuária aí na sua propriedade, para que a gente possa mandar um oi, tá bom? Um abraço, um beijo e até o próximo encontro. Tchau!